Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI com esses convidados importantíssimos, Maria do Rosário, Padre Moacir, peguei de surpresa aqui, e o Fred Pacheco todas as sextas-feiras conosco aí nos ajudando. E hoje estamos falando sobre orações, novenas. Conseguimos fazer um apanhado de coisas que são importantes para nós, para a nossa vida como cristãos. Quero começar esse bloco lembrando os nossos irmãos e irmãs que pedem as suas orações, como, por exemplo, a Eloíde Benedetti Camargo Marques. Ela é de Itapira, no interior de São Paulo. Ela pede oração por toda a sua família. E eu estou muito feliz com a Eloíde porque ela tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente coloca o seu nome ali, tá? No coração de Jesus. A Luísa Augusta Gomes, de Osasco, no interior de São Paulo, pede oração especial pela sua saúde, pela saúde de sua irmã auxiliadora, pois ela vai passar por uma cirurgia, né? Pede a Deus que corra tudo bem. Também tornou-se uma nova sócia, a Luísa, de Osasco, no interior de São Paulo. Que Deus abençoe vocês. Também tem a Renata Maria Velarde, de Campinas, no interior de São Paulo, que também faz o seu pedido de oração. Tem os nossos outros irmãos e irmãs aqui. Daqui a pouco a gente lê os nomes deles também. Sabe por que amanhã nós lembramos São Cristóvão, dia de São Cristóvão. Isso é muito importante para nós, porque muitas pessoas também têm uma devoção muito especial por ele. Por isso, eu gostaria de convidá-lo para assistir a um VT sobre este santo que tem tantos devotos pelo mundo todo. Acompanhe comigo. Conhecido popularmente como protetor dos viajantes e motoristas, a devoção a São Cristóvão é uma das mais antigas e populares da Igreja. Essa devoção ela começa logo depois do martírio de São Cristóvão, que aconteceu na primeira metade do século III, por volta de 250. E ela é trazida ao Brasil pelos colonizadores, pelos portugueses. E essa fama dele ser padroeiro dos motoristas, dos viajantes, foi se espalhando cada vez mais pelo Brasil afora. Nascido na Palestina, São Cristóvão, que na época se chamava Réprobo, era um homem muito forte. Sua presença era garantia de vitória a qualquer exército. Apesar da devoção ser grande, nós temos pouco conhecimento da sua vida. Escritos, porque é mais tradição oral que foi se passando com o tempo. Então, o que chegou até nós de documentos, conta-se que era um homem muito forte, alto e que era muito desejado pelos reis da época de tê-lo em seus exércitos. Ele não podia fazer outra coisa senão ser um grande guerreiro, por causa dessa força hercúlea que ele possuía. E todos os reinados disputavam a presença desse grande homem. Conta-se na história que Réprobo estava cansado dos caprichos do rei, então foi à procura do maior de todos os reis. Então ele parece que vê uma vez um dos reis temer o Satanás, o anjo do mal. Então ele fala, é esse que eu quero servir. E diz que ele sai procurando o anjo do mal, e encontra o anjo do mal e começa a servir ao demônio, digamos assim. Só que ele viu que o demônio também tinha medo de alguém. Quando o demônio passava diante da cruz, ele temia, ele demonstrava medo. Então, Cristóvão dizia, não é esse que eu quero servir. E começou a procurar, então, esse Jesus, esse homem que estava na cruz. E através de um eremita, ele passa a conhecer Jesus. Ele é catequizado e passa a fazer parte de uma irmandade cristã. E começa a fazer serviços voluntários. São Cristóvão ficava às margens de um rio dia e noite para ajudar os viajantes que por ali passavam a atravessarem de uma margem à outra. Uma certa vez ele carregou um menino
ajudou esse menino a atravessar o rio. E quando chegou do outro lado, ele dizia, mas nossa, parecia que a gente ia afundar. Esse menino é tão pesado que parecia que eu estivesse carregando o mundo nos meus ombros. E aí diz que o menino disse para ele, você não estava carregando o mundo, mas estava carregando o Criador do mundo. Aqui nós temos a imagem de São Cristóvão, né, que carrega o menino, né, e a referência ao mundo, né, nas mãos do menino Jesus, e a parte de baixo aqui, o azul, que representa o mar, o rio, a travessia do rio. E o cajado era sempre... O cajado é sempre um instrumento que ajuda aquele que está caminhando, né? Um apoio. Após o encontro com o menino Jesus, Réprobro passou então a ser chamado como Cristóvão. São Cristóvão, este grande homem, começa a ser invocado, cultuado como o padroeiro dos viajantes, o padroeiro dos motoristas, né? Porque o seu nome, Cristóvão, quer dizer aquele que carrega Cristo, então aquele que leva Cristo. Cristóvão, então, passou a peregrinar levando a palavra de Cristo, o que despertou a ira do imperador. Começa a persegui-lo, então manda primeiramente esses 40 soldados para prendê-lo, só que Cristóvão era eloquente, né, e conseguia falar bem, evangelizar bem. Esses 40 soldados se converteram ao cristianismo e também foram perseguidos pelo imperador, foram martirizados. Então ele diz que ele manda essas duas mulheres que eram prostitutas para provar as virtudes, né, do santo. Elas saem de lá convertidas. Depois do encontro com São Cristóvão, elas saem convertidas, também são martirizadas. E por fim, o imperador Décio manda flagelar, depois ele são lançadas flechado, né, como São Sebastião, que era um método de tortura muito cruel na época. Ele é flechado, jogado no fogo e por fim é decapitado. Assim tem fim a sua vida. Um dos primeiros milagres de São Cristóvão foi quando o seu cajado foi transformado em uma árvore. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, dai-nos firmeza e vigilância nos muitos caminhos da vida em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização. Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo. Acompanhai-nos constantemente para chegarmos ao destino sem acidentes e contratempos. Que possamos, Senhor, por intercessão de São Cristóvão, descobrir vossa presença na natureza e em tudo o que nos rodeia, amando assim cada vez mais a vida. Amém. Nós acabamos de assistir, exato, esse VT com a história, diria, de São Cristóvão. Para a gente é muito importante porque tem algumas coisas que a gente não sabia e alguém que vem falar para a gente sobre isso, falando dos milagres, não só daquilo que normalmente a gente conhece sobre São Cristóvão. Então a gente quer dar um grande agradecimento ao Padre Augusto, aqui da Paróquia São Cristóvão de Valinhos. A gente quer aproveitar também e mandar um grande abraço para todas as pessoas que têm na sua paróquia esse santo de devoção, Paróquia São Cristóvão, para que amanhã, né, lembrem-se de participar festivamente desse momento tão importante da igreja, da vida da igreja e também da vida da sua comunidade. É bom a gente falar dos santos, né? Porque tem coisas, eu não sabia, por exemplo, alguns detalhes de São Cristóvão, que ele era eloquente, que ele tinha essa capacidade de converter as pessoas. Você sabia disso, Padre Moacir? Não. Também não, eu não sabia desse detalhe. Sabia que era por mais que a gente leia, né? O protetor dos motoristas. Isso. E sempre o invocamos desta forma. Exatamente, eu não sabia desse detalhe. E o nosso assunto aqui é oração e novena. E nós temos aqui na casa esta novena que é tão importante e que tem feito grandes benefícios, eu diria, espirituais, para tantas pessoas, que é a novena das mãos ensanguentadas. Maria do Rosário, diga para nós um pouco dessa história da novena das mãos ensanguentadas.
Então, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus é um presente de Deus, né? Um presente de Deus para esta obra. Deus escolheu esta obra para ser a portadora dessa novena, dessa oração, em primeiro lugar, e depois da novena. É claro que do coração de Jesus passa sempre pelo coração do Padre Eduardo, que é o fundador, e ele tem uma vida de oração. O Padre Eduardo tem uma vida de oração, e ele sempre diz que a oração é que faz escutar a voz de Deus. Isso a gente aprende aqui também com o Padre Eduardo, né? É claro que a gente aprende com cursos e com tudo, mas aqui o Padre Eduardo sempre disse isso, sempre me lembro de Padre Eduardo dizendo isso. Faz ouvir a voz de Deus a oração, né? A vontade de Deus. E na ocasião de 2002, como equipe do Padre Eduardo, sobretudo na elaboração de campanhas, no ano de 2002, no mês de setembro, dia 13, nós celebramos a solenidade da exaltação da Santa Cruz, na revista número 62, e a carta que acompanha a revista, né, foi enviada aos sócios uma revista com esta capa. E com essa mesma aqui? Com esta capa, né? Com essa estampa. Com essa estampa. E foi, junto com essa revista, com essa carta, foi enviada aos sócios uma oração. Essa oração aqui, cura-me, Senhor Jesus, suplicando o poder das mãos ensanguentadas de Jesus. Uhum. A partir de setembro de 2002, essa oração que foi distribuída, então eu não me lembro exatamente o número de sócios da época, sócios ativos, começou a ser propagada assim espontaneamente. Eles começaram a pedir essa oração e começou a ser propagada e propagada e propagada. Em dezembro, chegou um primeiro testemunho muito eloquente, melhor, em janeiro, chegou um primeiro testemunho para a gente, que foi publicado na edição de fevereiro de 2003, na revista Brasil Cristão. Não dá muito para entrar em detalhes, que nós não temos muito tempo aqui. De uma cura de um sócio nosso do interior de São Paulo, de uma doença, síndrome de Fournier, onde ele já tinha na nádega um espaço de uma mão fechada, onde a carne já tinha sido, eu digo assim, com essa palavra, onde já necrosado, alguma coisa assim. Necrosada. A carne já não tinha, dava para colocar uma mão fechada ali, porque já não havia mais carne ali naquele lugar. O filho, então, levou a novena para o pai, que há muito tempo já estava internado no hospital, e a carne começou a voltar naquele lugar. Voltou a carne no lugar. Então, o médico deu o testemunho também, foi em fevereiro de 2003, foi o grande testemunho publicado, o primeiro deles. E assim foi indo em testemunhos e testemunhos e testemunhos. Em setembro de 2002, a partir daí, né? Sempre em oração, Padre Eduardo com a equipe, conosco, né? Sim. Em setembro de 2006, veio a inspiração da novena. Primeiro foi a oração. Primeiro foi a oração. Jesus, depois é que a novena aconteceu. Por isso que a gente diz 13 anos de devoção, né? 13 anos de devoção. Começou em 2002, no mês de setembro. E em virtude, a gente acha bonito isso, em virtude de uma festa da nossa igreja, de uma solenidade da nossa igreja, a exaltação da Santa Cruz. É lá que começa, então, a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, né? Que foram pregadas na cruz, onde escorreu o sangue redentor e da onde emanam as graças do próprio Jesus. 2006 veio a inspiração da novena, foi enviada aos sócios, e a partir daí, do ano de 2006, foi, como diz sempre o nosso querido Padre Eduardo Dougert, um fenômeno.
um fenômeno que não se pode, não se tem mais controle. Entendi. Milhares de testemunhos desde então, até está sendo veiculado na programação da Rede Século XXI. Cartas, né? Isso. Aquelas cartas são só deste ano. De janeiro para cá. Mas a média que chega de cartas aqui é em torno de 1.000 e poucas, não é? São mais ou menos 2.000 por dia. Por dia? 2.000 por dia. Por dia de cartas que chegam, com agradecimentos, né? Com testemunhos em relação à novena. Em sua maioria são pedidos e testemunhos com relação às mãos ensanguentadas de Jesus. Desde 2006, então, começa isso? 2002, aí de 2006... Claro, de 2002 para cá, muitos testemunhos. Em 2006, ainda mais. Em 2004, Deus me deu a graça também de colocar essa oração, introduzi-la na canção Mãos Ensanguentadas de Jesus. Ela está vendo aqui, isso você acabou de falar, Maria do Rosário. É isso aí. Que está sendo veiculado na programação. Na nossa programação. Essas cartas são desse ano só, até então. De graças alcançadas. Essas cartas foram lidas. Todas são lidas, é importante saber todas são lidas. Essas cartas aí só se referem a testemunhos de graças alcançadas por meio desta devoção. É muita coisa, graças a Deus. É muita coisa, graças a Deus. E a gente pode dizer assim, é a novena que faz? Não. É a canção que faz? Não. É Jesus quem realiza porque a pessoa tem fé e pede. É bonito isso, né? Graças a Deus. E a gente vê assim, são vários testemunhos que a gente recebe. A gente ouve muito isso, né? Nas nossas paróquias. Muito. Isso é muito importante. Que bom, né? Você que tem em casa, saber que, de fato, essas cartas que chegam, seus pedidos, as suas ações de graça, são lidas todas essas cartas e, de fato, a gente apresenta aqui, claro. E publicadas, né, Padre? Na claro, medida do possível, carinho. Na revista Brasil Cristão, no programa Brasil Cristão, aqui no Você Pode Ser Feliz também. E derivada, se me permite falar mais um pouquinho, Padre, e derivada da própria oração, novena, aí veio em 2009, entrou na programação a novena no ar, né? Que desde então tem sido rezada várias vezes por dia na nossa programação. Aí veio a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus, aqui. Depois veio a Missa Itinerante das Mãos Ensanguentadas de Jesus e também a Capelinha Peregrina das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nós já estamos aí no número de 6.500. Capelas? Passou já, de 6.500 capelinhas peregrinas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Já tem no Japão, já tem na África, já tem na Inglaterra e já tem nos Estados Unidos, em menor número, é claro, que no Brasil. Mas multiplica isso por 30 famílias e você vai ver o número de pessoas que rezam perpetuamente a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Não poderia ser outra coisa a não ser a providência de Deus na nossa vida. Sim, a graça de Deus. Era muito especial. Muito bem. A gente está aqui conversando sobre essa questão das novenas. Nós vamos para um intervalo. A gente sai com música? Então a gente começa depois com música. Dona Jesuína, daqui a pouco a gente vai ligar para a senhora para a gente colocar suas intenções aqui e rezar ao vivo aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só.